what computer Bojack can do. Help you out of that tree, ma'am? Look at him save that cat. Now there's a protagonist we can root for. Essa piada no último episódio da segunda temporada de BoJack foi feita pra mim, mas ela é tão rápida que eu só fui reparar qual era a graça depois que alguém apontou e disse sobre o que era. Talvez porque o assunto de que ela trata é tão básico e parece tão óbvio que a gente nem considera na hora de escrever e nem repara na hora de assistir. Eles se recuperam. Se segura aí que hoje a gente vai falar sobre como escrever personagens. Antes de começar, teve um cara aí que reclamou, então esse vídeo contém spoilers de Breaking Bad, John Wick, Harry Potter, Aladdin. Acho que é isso. Ok? Ok. Em 2005, Blake Snyder publicou Save the Cat, o último livro sobre Livro é o famoso. que você vai precisar. E o maior Mas legado ele é mais, dele- mais macete, ele não te ensina a escrita. Ele te dá macete. E se você não tem fundamento, macete não serve pra nada. Você vai conseguir os negocinhos legal, mas logo logo as rachaduras vão se mostrar. Provavelmente foi a Blake Snyder Beat Sheet, a jornada do herói que o Snyder remastigou depois da Vic King e do Vogler. Mas Salve o Gato, a lição que dá nome ao livro, é uma das coisas mais importantes que eu já aprendi sobre como escrever histórias. No primeiro vídeo dessa série sobre como escrever personagens, a gente falou sobre como colocar o seu público no lugar do seu protagonista através da nossa empatia. Mas o que além desse? Enquanto a empatia permite que a gente compreenda um personagem, o Save the Cat é uma lição que permite que a gente escreva um personagem de quem o público goste. Se a identificação do público com o personagem é através da empatia, o que nós vamos colocar num personagem para fazer com que o público goste dele vai ser o carisma. Eu chamo de cena do Salve o Gato. Eles não colocam mais essa cena nos filmes. E ela é básica. É a cena em que nós conhecemos o herói e o herói faz alguma coisa, tipo salvar um gato, que define quem ele é e faz com que nós, o público, gostemos dele. Eu sempre falo isso nos vídeos, inclusive no meu vídeo falando sobre Ghost Rider, Time Paradox, Ghost Rider, acho que é o nome do mangá, que é um mangá sobre um mangaka que pega vem uma Shonen Jump do futuro no micro-ondas dele. O início do mangá é ele correndo pra Shonen Jump, pra editora, e no processo um garoto perde um balão. E o balão fica preso numa árvore. Aí ele sobe na árvore pra pegar o balão e devolver pro garoto. É tipo a versão piorada de salvar um gato, sabe? É tipo salvar um balão. Tipo, é efetivamente a mesma coisa, mas é mais tosco ainda. Quer dizer, não sei se é mais tosco, mas é tão barato, sabe? Na primeira página do mangá eu já sabia que ele não ia ser bom. Eu avisei e não me escutaram. Falaram que ia ser o novo mangá da Shonen Jump. Sabe no começo do Gladiador, quando o Maximus aparece e todo mundo cumprimenta ele igual uma celebridade e ele para pra dar maior atenção e carinho pra um dos soldados? Humilde. Eu gosto dele. Sabe no começo do Rei Leão, quando o Mufasa tá dando lições sobre a vida pro filho dele? Pai responsável. Eu gosto dele. Sabe no começo do primeiro Homem de Ferro, quando o cara pede pra tirar uma foto com o Tony Stark e ele fala sem sinais de gangue e depois fala Brinks, tô de zoa? Brother. Eu gosto dele. Sabe no começo do Exterminador do Futuro 2, quando o John Connor criança está sendo perseguido por um Exterminador do Futuro e aí outro Exterminador do Futuro chega, faz uma referência ao Guns N' Roses e fala Get Down? Get down. Me protegeu com uma 12. Eu gosto dele. O herói tem que fazer alguma coisa quando nós o conhecemos para que a gente goste dele e queira que ele vença. No livro, Snyder conta sobre como várias Sim, né? As técnicas de empatia estão aí pra isso, pra fazer com que nós tenhamos algum tipo de relacionamento com o personagem, que nos importemos com ele de alguma forma. Porque se você não se importa com os personagens, você vai pra outras camadas de aproveitamento, como por exemplo, o mistério pode te movimentar, o mundo pode ser interessante, mas é muito mais difícil você manter uma história se você não tiver personagem. O autor de Jojo, no livro dele, Manga e Theory in Practice, né, o Hirohiko Araki, ele fala: personagens são rei. Então, ele até fala, possivelmente você pode ter uma história só com personagens, tipo, com os outros aspectos completamente cagados. Desde que os personagens sejam legais, as pessoas vão ler. Na Shonen Jump também eles falam muito sobre isso, personagem. Como eu posso dizer? É a parte mais fácil de você manter o público lendo. Plots difíceis, trama intricada, mundo mega interessante com várias políticas. A porcentagem de pessoas que vão ler a história por causa disso vai ser bem menor do que a quantidade de pessoas que vão ler a história por causa dos personagens. Até porque só através dos personagens que a gente vive todos esses outros aspectos. Várias pessoas que leram o manuscrito antes de ser publicado acham que a ideia de fazer o protagonista ser gostável é absurda, antiga e idiota. Que é alguma espécie barata de fanservice pra É agradar o essencial, público. pô.
Eu pessoalmente não quero passar 2 horas ou 500 páginas com uma pessoa de que eu não gosto. Mas se vocês acham que o personagem pode irritar o público como se a sua história fosse uma intervenção artística que foi feita para chocar as pessoas, tudo bem, vai lá. Você já viu um fã de How I Met Your Mother dizer que o Ted é demais? Não, mas ninguém consegue calar a boca sobre o Barney. Porque a gente quer gostar dos personagens. É importante que o seu público goste dos seus personagens e torça para que eles vençam. Porque são essas as pessoas que nós queremos ser. Um escritor precisa se preocupar. O que você considera personagem ruim, Manuel? Eu acho que as pessoas acabam soltando esses termos de forma muito abrangente e acabam não refletindo sobre o real significado dessas coisas. Por exemplo, a gente fala, beleza, o Eren é ruim, mas ele foi um protagonista essencial para a história dele e para a história fazer sucesso. Você pega uma pessoa qualquer aí, provavelmente ela vai falar que ela gosta do Eren. Quando você sai da bolha otaku. Ela fala, nossa, não, é muito irado, ele vira um titã e ele tá lutando contra o sistema e sei o quê. Porque você tem aspectos básicos ali de qualquer drama humano. Então, perguntarem sobre a Mikasa, sobre o Levi, sobre até o Armin. As pessoas vão falar sobre as características dos personagens, dizendo que gostam e tal. Winster talvez tenha sido exagero meu, mais medianos. Mas eu ainda acho, por quê, né? Tipo, eu acho muito difícil a gente classificar essas coisas sem ter uma análise detalhada do elemento. Porque senão a gente cai na... Que eu nunca gosto de cair nisso, já caí com certeza, vou cair de novo no futuro, mas eu gosto de evitar de cair nessas reduções porque elas tiram qualquer espaço para discussão. Não que você esteja fazendo isso, mas é algo que eu gosto de tomar cuidado. Porque o que determina o personagem ser ruim? O que determina ele ser mediano ou ele ser bom? As pessoas soltam esses argumentos sem, normalmente, ter um mínimo de base de narrativa. Tudo bem, você pode analisar o personagem de diversas formas diferentes, em relação à atuação dele na trama, em relação à consistência dos seus atos, em relação à temática, em relação a várias coisas. Mas tudo isso é exibido ao leitor, né, é demonstrado ao leitor através das técnicas de narrativa. Então, eu acho que é um ponto essencial que a gente tem que analisar para descobrir se o personagem é bom ou não, e o que é determinado pelo seu gosto. O que você gosta, o que você desgosta, o que você concorda, o que você discorda, e o que você se vê nele e não gosta. Porque isso é algo que acontece muito. Por isso que eu digo, pra mim, todo mundo que xinga lá no Twitter, na verdade seria exatamente o Eren. Todo mundo que xinga os outros das palavras mais terríveis que tem, agem da mesma forma dos personagens que eles mais desprezam, sabe? E acho que às vezes, inconscientemente, isso bate. E a pessoa rejeita. Então, pra mim, o Twitter é composto de vários Erens. Narrador Agostinho Carrara? Rapaz, é que eu tava de MIB aqui, hein? Mais cedo. Bom, você me respeita. Para em deixar o público alinhado com a situação do protagonista desde o começo. Você precisa tirar um momento para nos mostrar a situação do protagonista de forma que nos faça torcer por ele. Quem é essa pessoa? O que essa pessoa quer? Qual é a dificuldade e por que eu gosto dela? No livro, Snyder cita o Aladdin, que é um protagonista morador de rua e ladrão. E se eu for na sua casa agora com uma pessoa e te disser esse é o ladrão que mora na rua aqui no seu bairro, você me diz se você tá afim de torcer por ele. Vou dar porrada no filho da puta. O que os roteiristas do Aladdin fizeram foi apresentar esse personagem fazendo 3 coisas: roubando um pão, fugindo da polícia e dando pão para umas crianças que também moram na rua. Fim. Se você não gosta do Aladdin depois de ver isso, você tá morto por dentro. Aladdin, eu estou chamando a polícia pra você imediatamente. Um momento. Alô? Oi, sou eu. Então, encontrei um meliante aqui. O cara tá roubando, tá matando. Porra, ele tem até um macaco, cara, isso é legal. Pois é, né? Tem que chamar o Ibama. Não, tem que prender o filho da puta, tá contrabandeando. Certeza. Ele ainda tá. A comida que ele tá roubando tá alimentando macaco. Isso ainda é contra a determinação do Ibama de que você não pode alimentar animal silvestre. Pois é. Ah, já viu, né? Pois é, tô te esperando. Beleza. Valeu, falou. Galera. O Aladdin vai encontrar com o baiano. Seu protagonista é a força que move a sua história. E como nós vimos na parte 1 desse vídeo, nós somos esse protagonista. Então é fundamental que o público torça por esse personagem. Se eu não gosto do Harry Potter e não torço por ele, não tem como ele durar 7 livros.
O negócio é que a J.K. Rowling fez ele ser muito gostável. Tanto não tem que eu não tanquei. O Harry é órfão, é tratado como um... Não, mas é muito cachorro, exagerado, da cara. família, ele é rico, porém humilde, trata todo mundo bem. Além disso, ele Nossa, é ele não é só maltratado, né? Ele é humilhado. É, nossa, é igual o Denji. É tanta técnica de empatia escrachada no início que eu torci o nariz pro personagem. esportes popular com as garotas, e no mundo dele, ele não só é uma celebridade, como ele também é a pessoa que matou Hitler. O que há pra não gostar nesse personagem? É chatão, mano. Então vamos pensar num personagem de que a gente não gosta. Alguma pessoa horrível que destruiu a vida de muita gente e mente pra própria família. Tipo, o Walter. O Walter é um traficante, assassino, sonegador de impostos, lavador de dinheiro. Mas aí eu não vi nada errado. Mas a gente gosta dele. Por quê? Porque ele fez tudo pela própria família. Os dois últimos ali tá tudo tranquilo. O primeiro ali de cima, a gente vai ter que conversar. Mas os dois últimos ali, rapaz, vou até ligar para um amigo meu aqui, rapidão. Oi, sou eu de novo. Não, tem um tal de Valder Branco. Ah, você já conhece, né? Não, pois é, tô sabendo aí que traficante, assassino. Tem que dar um jeito nisso aí, cara. Não, a parte do dinheiro a gente pega. Isso aí. Não, mas. O cara é calvo, mano. Pô, dá mó dó, né? Deixa, né? O cara é calvo, né? Beleza. Valeu, falou. O cara é calvo, né? Aí a técnica de empatia pegou aqui, coitado. Mas mais importante que isso é o fato de que enquanto ele faz tudo isso, tem outra pessoa que espanca o próprio funcionário até a morte. Enquanto ele faz tudo isso, tem uns caras que torturam o brother dele numa jaula. Enquanto ele faz tudo isso, tem um cara que disse: "Eu vou matar o seu bebê." I will kill your infant daughter. E o Snyder pensou nisso também. O problema de tornar anti-heróis gostáveis também pode ser resolvido com o Salve o Gato. Quando você tem um cara semi-mal como herói, simplesmente faça o antagonista ser ainda pior. Se o seu herói é problemático nesse sentido, ou potencialmente desgostável, faça o inimigo dele ser totalmente horrível. Um filho da Se puta. você acha que o Walter é ruim, espera pra ver o chefe dele. Desse jeito, o equilíbrio entre o personagem de quem nós gostamos e aquele que a gente odeia são perfeitamente ajustados. Você já assistiu John Wick? Tudo é perspectiva. É sobre um cara que mata pessoas. O herói. O herói é um assassino. Não, ele tá matando um grupo de assassinos. Porra, o Raoni, calma lá. O cara está matando um grupo de assassinos de aluguéis altamente treinados, compostos muitas vezes mafiosos. Não, alguns filmes é máfia mesmo, né? Gangsters. O cara tá fazendo serviço pra sociedade, rapaz. De novo, esse cara mata pessoas. É meio que a única coisa que ele faz. Ele mata um monte de gente. Mas se o protagonista é uma pessoa horrível, como é que a gente torce pelo Keanu Reeves nesses filmes? Bom, é porque as pessoas que ele mata fizeram isso. É, não só isso, Sim, né? não importa quantas pessoas o Keanu Reeves mate, desde que ele mate essas pessoas, eu vou estar sempre torcendo pra ele ganhar. O Vince Gilligan sabe. Não só isso, porque assim, ele que ele tá matando, né? No primeiro filme são essas pessoas diretamente e depois indiretamente. Mas nos outros filmes começa a ser todo mundo mesmo, né? Todo mundo de outra. Os russos lá, que não tem nada a ver com o negócio, vamos matar o Baba Yaga aí. Quer dizer, o Baba Yaga vai matar os caras e foda-se. E é irado do mesmo jeito. Por quê? Porque, novamente, você faz o inimigo ser pior ainda, né? O inimigo é um bando de mafioso que destrói a vida de várias pessoas, que não tem piedade nenhuma. E você tem vários momentos em cena deles sendo cada vez mais, né, antipáticos, vamos dizer assim. E aí o fato deles serem mortos não dói na gente. Sabia que o Walter era um personagem difícil de defender, e é por isso que ele tomou todo o tempo do mundo mostrando o quão ruim era a situação do Walter para que a gente goste e torça pra ele, mesmo quando ele se torna uma pessoa horrível. O Derek Kolstad sabia que o John Wick era um personagem questionável, mesmo numa sociedade que está muito acostumada a matar um monte de gente no Call of Duty. E é por isso que ele matou um cachorro logo no começo do filme, para que a gente torça pelo John Wick. A gente pode dizer que os prequels do Star Wars tinham infinitos erros, mas o primeiro é ter um protagonista de que ninguém gosta. Porque o George Lucas não parou para escrever o Anakin, ou qualquer outra coisa nesses filmes, da mesma forma que ele parou para escrever sobre aquele moleque na fazenda que ficava sonhando em sair dali e ser um piloto de navinha. Piu, piu, piu. Então você pode achar que é uma técnica barata criar uma cena que faça o seu público efetivamente gostar do seu personagem. Você pode achar que a sua história não precisa disso e que a gente vai gostar do seu protagonista porque sim.
Você pode achar que tudo bem numa pesquisa de popularidade entre os personagens da série chamada Naruto, o personagem chamado Naruto levou anos para ficar em primeiro lugar. Porque afinal é uma série de muito sucesso, assim como os maravilhosos episódios 1, 2 e 3. Então quem escolhe se quer seguir essa dica é você. Mas o negócio é o seguinte, quando os caras da Pixar planejaram fazer Toy Story, eles tinham... Mas que porra é essa? Literalmente uma lista de coisas que eles consideravam truques baratos usados em outras histórias para o público infantil. Segundo a lista, não podia ter músicas, não podia ter um momento em que o protagonista fala sobre o que ele quer. Eu quero ser Hokage, rei dos piratas, rei mago. Eu quero encontrar o meu pai. O que mais que tem? No fim, o Ichigo é muito superior, apenas isso que eu tenho a dizer. Ele não quer, nem ele sabe o que ele quer, porque ele é um adolescente normal. E de fato, essa é uma das partes do personagem que poderia ser melhor trabalhada e elaborada. Tem muito no arco do Fullbringer, mas acaba que pessoas não gostam do arco do Fullbringer e tá errado. Não podia ter uma vila feliz, não podia ter uma história de amor e não podia ter um vilão. Como você pode ver, a lista não inclui protagonista gostável. Porque na verdade, como o Andrew Stanton conta naquela famosa TED Talk, eles tiveram um sério problema com isso. Toy Story é sobre esse brinquedo que acaba se tornando altruísta. Então no começo do filme eles precisavam mostrar o Woody sendo egoísta. O resultado foi um personagem detestável de que ninguém ia gostar e por quem ninguém ia torcer. Então até esse tipo de pessoas que estava tentando quebrar todas as regras sabia que era essencial que o público gostasse e torcesse pelo protagonista. O resultado é que hoje todo mundo sabe quem esse personagem é, porque ele foi tão gostável e a história foi tão bem escrita que Toy Story é um clássico eterno e maravilhoso. E isso só acontece porque a história se preocupa em estabelecer um motivo pelo qual nós gostamos desse protagonista. É verdade. Porque gostar da pessoa com quem nós seguimos nessa jornada é o elemento mais importante para nos atrair para dentro da história. É verdade. Look at him save that cat. Now there's a protagonist we can root for. Não importa o quão bem você acha que escreveu os plot twists, os estágios da jornada do herói e o ritmo do seu diálogo, me dá uma cena que faça com que eu goste do seu protagonista. Me faça torcer pelo seu personagem. É a primeira coisa, né? De tudo pra que tem que fazer. E não só fazer a cena, como exagerar. Esse negócio aí de salvar o gato, igual o próprio livro fala, já tá fora de moda, rapaz. Então o que você tem que fazer? Exagere. Então o livro, o exemplo, quem que dá esse exemplo? Não sei se é o Anatomy of Story, o John Truby, ou se é... ou se foi o Christopher Vogler numa palestra, ou se foi o cara lá do Brandon Sanderson. Eles falam, né? Todos eles meio que falam isso de uma forma ou de outra. Exagere. Se você quer mostrar que seu personagem é uma boa pessoa, sei lá, não mostra ele salvando o balão de uma criança que ficou presa na árvore, igual o Ghost Time Paradox Ghost Rider faz no mangá. Você exagera. Então você faz com que a criança tá atravessando a rua, vai ser atropelado, o cara vai lá e pula na frente. E se você não percebeu, esse é exatamente o que acontece com o Yu Yu Hakusho. É assim que a gente vê o Yusuke sendo um marginal de ótimo coração, que se sacrifica por uma criança. Ou a criança está sofrendo bullying do outro lado da rua e o cara passa por uma rua movimentada, desviando de carros altamente velozes e perigosos para proteger a criança. Né? Então... exagere. Mostre o que o seu personagem veio. E de preferência no início da história, porque vai ser o ponto mais importante para você fazer isso e pegar a atenção e o carinho dos leitores. Lembre do seu personagem com o mesmo carinho que você se lembra dos seus personagens favoritos. Porque é só assim que o seu personagem vai ser o favorito de alguém. Agora vai lá escrever. Muito obrigado por o Raoni esse vídeo. E se você quiser praticar... é brabo. Ele tem um livro. Eu não li o livro dele não, quero comprar. Tem um livro sobre escrita. Depois eu quero dar uma lida pra ver como é que é. Se é mais avançado, se é mais iniciante, né, acessível. Mas muito bom. O que mais?